sentar para cultuarmos a Deus. E hoje, substituindo o pastor Léo, que não está aqui, essa missão difícil, essa tarefa difícil. Nada melhor do que um dia como hoje, chuvoso, para estar em casa ou aqui para ouvirmos uma palavra de Deus para os nossos corações. Talvez eu vou precisar da participação de vocês aí hoje, e você que está em casa também, se quiser olhar a palavra, pegar a palavra, seja no celular, seja na Bíblia, e conferir alguns assuntos comigo. Quando se fala em culto, e eu vim pensando a respeito disso, qual é o verdadeiro propósito do culto? Eu acredito que é discernir o corpo do Senhor. Esse é o verdadeiro propósito do culto. Existem algumas passagens da Bíblia Sagrada, principalmente em Atos dos Apóstolos, fala isso, dessa questão de nós estarmos reunidos. Mas o que chama a atenção é um grupo de pessoas estar reunido, nem sempre quer dizer se tornar um. Isso aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, mas não eram um. Eles só se tornaram um em Atos, capítulo 4, quando o coração do povo era um. E aí, como é que pode isso? Se tornar um? Com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, discernindo o corpo do Senhor. E é esse discernimento do corpo do Senhor é que nos falta muitas vezes, de nos reunir, cultuarmos a Deus, mas sem um discernimento do que é o corpo do Senhor. Quando se fala igreja, a primeira coisa que deveria vir na nossa mente era pessoas. Um grupo de pessoas, ou uma pessoa específica. Mas quando se fala igreja hoje, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é uma estrutura física, com uma placa na frente, com endereço determinado e com horários de cultos determinados. Não era para ser assim. Você não consegue desconstruir isso mais. Então era para vir uma pessoa, era para vir um grupo de pessoas. A igreja, ela se reúne num determinado lugar para cultuar a Deus. Mas a igreja não quer dizer que ela tem um lugar fixo. A igreja ela é móvel, é um organismo vivo. Ela não tem um lugar fixo. Então, quando as pessoas dizem, fulano não frequenta mais a igreja, fulano não está indo mais na igreja, eu fico pensando, como é que pode isso? Como é que eu posso tirar a igreja de dentro de mim se eu mesmo sou a igreja do Senhor? Não tem mais, não tem como eu não frequentar a igreja. Não, mas você tem que ir na igreja para ser edificado. Não, mas a igreja é edificada em mim. Eu não sou edificado por ir em determinado lugar. E a gente tem que entender que Deus não tem franquias. Deus não tem franquias. Deus tem uma igreja que é o corpo de Cristo. Isso é formado por raças, línguas e nações. E a gente acha que é preciso um lugar específico, um endereço específico, uma estrutura específica, com horário específico, para sentir Deus, para ouvir Deus falar. Não é nada disso. Às vezes eu penso quando as pessoas dizem assim, a questão de adoração, você tem que ir no culto para adorar a Deus. Mas o que é adoração? Adoração é muito mais uma forma de obediência do que uma voz com poesia e o instrumento tocando. Adoração é obedecer a Deus. Lembra daquela passagem quando o apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão? E eles entoavam
hinos ao Senhor, começaram a cantar, e o cárcere se abriu, não só o deles, mas de todos os presos que estavam ali, se abriram o cárcere. Mas qual é o segredo disso? O cárcere não se abriu por causa da letra da música que eles estavam cantando. O cárcere não se abriu por causa da entonação da voz deles, nem da melodia. O cárcere se abriu por causa da obediência deles. Por quê? Porque eles estavam no lugar onde eles não queriam, mas Deus queria que eles estivessem ali. Isso é obediência. Agora, vejam só, essa obediência deles no cárcere. E se vocês não sabem, um cárcere naquela época ele era um lugar subterrâneo. E a maioria dos cárceres na época, tanto em Jerusalém como em Roma, o esgoto corria pelo meio dos cárceres. Era um lugar frio, escuro, úmido e com mau cheiro. É um ambiente para adorar a Deus? Não. Não é. No nosso pensamento hoje, não. Porque nós queremos adorar a Deus num ambiente onde seja favorável para nós. Nós queremos preparar esse ambiente favorável, porque nesse ambiente favorável eu adoro a Deus, eu me sinto bem, eu tenho vontade, eu tenho desejo de adorar a Deus num ambiente desse. Então adoração não está relacionada a um ambiente, mas a pessoa que sabe que está no lugar em obediência a Deus. Se você observar o texto, a Bíblia vai dizer que eles foram chicoteados na praça. Depois foram presos. O cárcere se abriu. O carcereiro e a família se converteu, foi batizada. Depois vieram para soltar eles no dia seguinte. Paulo disse assim: como assim vieram nos soltar? Informalmente, sendo que eu sou cidadão romano. Opa, peraí, você é romano? E eles ficaram assustados, apavorados, porque jamais podia fazer isso com um romano. Aí eu fico pensando, mas por que Paulo não falou isso antes na praça? Se ele falasse isso na praça, quando foram prender eles, ele não seria chicoteado, eles não seriam presos, eles não seriam amarrados no tronco, mas também o carcereiro não se convertia, nem a sua família. Então vocês estão vendo que a adoração é mais uma forma de obediência do que cantar? Eu posso cantar, mas ser totalmente desobediente a Ele. Então, essa forma de culto, eu peguei um modelo da igreja de Corintos. E eu queria que você acompanhasse comigo essa passagem de Corintos, que está na primeira carta, no capítulo 11. Inclusive é uma passagem bem conhecida, mas as pessoas, normalmente, elas olham só um texto, não vê o contexto de tudo isso. E no verso 17, dependendo da versão que você tem, ela vai falar totalmente diferente. E ao falar diferente, você pode ficar quase que assustado com isso. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, o verso 17, diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque vocês se ajuntam não para melhor, mas sim para pior. Alguém de vocês tem uma tradução diferente? Fala, filhota. Olha só. Porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Então, quando a igreja de Corinto estava se reunindo, nesse episódio aqui para a ceia, e aí a gente fica pensando o que é a ceia. Ah, pastor, a ceia é onde a gente se distribui, representa o corpo e o sangue de Cristo. A ceia era uma janta. A ceia era uma janta. Normal.
Judeu ele faz isso até hoje. Eu já participei às sexta-feira de janta com judeu, tem que ter o pão, tem que ter o vinho, isso é sagrado para eles. Então era uma janta normal. Só que essa janta era usada para cultuar a Deus. Como? Através da comunhão, através da unidade. Talvez você já ouviu falar de muitas pessoas falando sobre unidade. A oração de Jesus em João 17, ele pede ao Pai sobre a unidade da igreja, para que todos sejam um. Eu já vi muitas pessoas ensinando sobre unidade, mas da perspectiva de cada um, e não da perspectiva da cruz. A unidade, você deve falar da perspectiva da cruz, e não da visão de cada um, mas a visão de Deus. Jesus orou por isso, pela unidade. Então, o culto está relacionado à confraternização, à comunhão, ao relacionamento e, inclusive, à comida. Inclusive isso, a comida. Agora, a igreja de Corintos, que é a igreja que é a única que tinha os 9 dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz assim para ele assim, a reunião de vocês, o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem. Opa, peraí, o que estava acontecendo então com essa igreja? Que estava fazendo mais mal do que bem. Aí olha o verso, ainda que no verso 19 fala sobre diversidade, partido, sofisma, que são pensamentos diferentes, e Paulo disse que não é ruim, é bom que todos tenham pensamentos diferentes, para que se manifestem os verdadeiros pensamentos. Mas o ponto principal disso está no verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Esse era o problema da reunião deles. E qual era o problema, pastor? Como Paulo diz aqui no verso 29, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Não havia discernimento. Então, qual é o verdadeiro propósito do culto? Discernir o corpo de Cristo. Se eu perguntar para você, você consegue discernir o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é formado de vários membros. E nenhum membro é melhor do que o outro. Nenhum membro é maior do que o outro. Todos eles têm a sua função importante no corpo. Como disse o apóstolo Paulo, a mão não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Os pés não podem dizer para a mão, eu não preciso de você. Então, todo membro do corpo, ele é importante. E é interessante que ele trabalha em conjunto. Ele funciona em conjunto, comandado pelo cabeça, que é o cérebro. Presta atenção, gente. Comandado pelo cabeça, que é o cérebro, que é a mente, que é Cristo. É interessante que os membros, eles não têm vontade própria. Os nossos membros não têm vontade própria. Eu estou movimentando, eu estou falando por causa da mente, do cérebro, que controla todo o meu corpo. Então a igreja, ela não tem vontade própria. Ela tem um cabeça, que ela fica debaixo da autoridade, da vontade desse cabeça, que é Cristo. Paulo fala isso em Efésios. Eu acho interessante que Jesus ele falou muitas coisas a respeito disso. Primeiro ele disse assim, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. A igreja não está aqui para Deus fazer a vontade dela. A igreja está aqui para fazer a vontade do Filho. Jesus disse assim, como assim?
vê o Pai. Disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a igreja, vê o Filho. Pelo menos era para ser assim. E como é que eu vejo a igreja? Olhando para a parede, pastor. Que é a igreja, é a parede, então eu olho para a parede e eu vejo o Filho. Não. Pessoas. Eu olho para as pessoas e eu vejo o Filho nas pessoas. Olha só o que Jesus falou. Que sem seguir a paz com todos e a santificação, melhor, o autor aos Hebreus fala isso, sem ela, nós não veremos ao Senhor. Tá, pastor, então eu tenho que seguir a paz com todos, a santificação, quando eu morrer, eu vou ver ao Senhor. Não, ele não está falando isso. Esse é um dos maiores problemas nossos, nós jogamos sempre para a eternidade, depois da morte. Não. Eu tenho que seguir a paz e a santificação, o relacionamento, a comunhão com todos. Sem ela, eu não consigo ver o Senhor na tua vida. Você não consegue ver o Senhor na minha vida se eu não seguir a paz e a santificação com todos. É isso que o autor está falando. Não é quando eu morrer na eternidade eu vou ver o Senhor. Não, é agora. É já. Olhar para você e ver você como igreja, o corpo de Cristo que faz parte da minha vida, eu vejo o Senhor na sua vida. E qual era o problema dessa igreja aqui? É que eles sentavam para cultuar a Deus e cear e não esperavam pelos outros. Eles já iam sentando, iam comendo, iam se embriagando. E com isso Paulo condena. Mas por que Paulo condena? Simplesmente por causa disso que ele diz que tem que esperar um pelo outro. O corpo de Cristo trabalha em conjunto. Ele não trabalha separado, porque um membro fora do corpo ele está morto. Ele não funciona. Então ele tem que trabalhar numa coordenação conjunta. Eu não posso me adiantar na frente, esquecer dos que estão para trás. E com isso que o apóstolo Paulo fala que na verdade está quase que oculto aos nossos olhos. Eu estou pensando no meu ventre. Eu estou pensando na minha fome. Eu estou pensando na minha necessidade. Então, quando eu entro nesse ambiente de necessidade, eu não penso nos outros, que também tem mais alguém que está com necessidade. Eu estou pensando em mim. E esse não é a forma de culto verdadeira. Porque o culto não é eu, é nós. Eu acho que o Pai Nosso devia ser mudado. Para muita gente. Por quê, pastor? Deveria ser assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia me dá hoje. Perdoa as minhas ofensas e não me deixe cair em tentação. Jesus já ensinou isso para nós, não é eu, é nós. Pão nosso de cada dia. A igreja de Corinto estava nessa situação, pensando simplesmente no individual, cada um para si, pronto, acabou. Não, eu tenho que me satisfazer primeiro. E assim que eu me satisfaço, pronto, acabou. Então eu estou pensando em quem? Em mim. E os outros? Não importa os outros. O meu ventre tem que estar satisfeito porque eu tenho uma necessidade. Agora, eu penso que Satanás ele criou esse ambiente de necessidade, e isso é um risco para nós, porque nesse ambiente de necessidade eu sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me dar e não no meu relacionamento com Ele como pai ou como filho. Eu estou frequentando um lugar de culto por aquilo que Deus pode me satisfazer, pela minha necessidade, e não por um Deus
que quer se relacionar comigo não por aquilo que ele pode me dar, mas no relacionamento de pai com filho. Agora vocês observam bem que Jesus ele foi tentado na necessidade. Quando ele sentiu fome, Satanás aparece para ele. O que Satanás oferece? Pão. Criou-se ali um ambiente de necessidade, de carência. E nesse ambiente de necessidade e carência, Satanás oferece: você está necessitado, você precisa de pão. Então come o pão. Olha só, gente. Às vezes não percebe essas coisas. O que eu quero falar para você é que eu não posso servir a Deus por aquilo que eu estou necessitado, por aquilo que Deus pode me dar, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Ele já me deu. O ambiente de carência e necessidade, você está vendo falta de alguma coisa, você está sentindo falta de alguma coisa, mas você não vê aquilo que você já tem, que você já possui. Então esse é o problema do ser humano no culto. Ele vai para o culto, ele participa do culto, mas porque ele tem uma necessidade de alguma coisa. E nessa necessidade ele está pensando simplesmente nele, somente nele, que Deus precisa suprir a sua necessidade, e ele acaba esquecendo que ele não está para servir a Deus por aquilo que ele vai dar, mas por aquilo que ele já tem. E isso se chama ingratidão. Por quê? Porque a ingratidão ela fecha portas. A gratidão ela abre portas. A ingratidão ela deixa a pessoa cega, porque ela não consegue ver o que ela já possui, o que ela já conquistou, o que ela não tinha, o que ela tem. Então, eu penso que nesse ambiente de necessidade é o perigo de nós nos reunirmos e querermos nos banquetear, nos embriagar, quer dizer, encher o nosso ventre, satisfazer a nossa vontade, sem pensar no coletivo. Eu primeiro, não é? Eu primeiro, nós, juntos, sentados, nos banqueteando, não porque nós estamos num ambiente de necessidade, mas porque Ele já nos deu. E é interessante que Satanás ele nunca vai oferecer aquilo que não é teu, ele sempre vai oferecer aquilo que já é teu. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Ele disse: se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Já eram iguais a Deus. Ele disse para Jesus: tudo isso eu te dou, se prostrado e me adorar. Já era do filho. Queria dar uma coisa que já era. Então, esse tem sido o maior problema de não discernir o corpo do Senhor, quando nós pensamos simplesmente no individual e não no coletivo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, o culto de vocês faz mais mal do que bem. Aí ele fala 3 coisas importantes. Por causa disso, há muito no meio de vocês que são fracos, doentes e os que dormem. 3 coisas: fracos, doentes e que dormem. Como assim, apóstolo? São os caras que estão enchendo o ventre, estão se satisfazendo. Olha só. Eles estão se satisfazendo, mas estão fracos, estão doentes, estão dormindo espiritualmente. Por isso que, às vezes, você vê pessoas que não há uma mudança de mentalidade, porque não entendeu o propósito do culto, não compreendeu o propósito de reunir e cultuar a Deus. Entenda uma coisa: a relação
do homem com Deus não foi de Deus satisfazer a sua carência, mas sim de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Essa é a relação do homem com Deus. Outra coisa, o culto não é só quando eu me reúno. Paulo escreveu uma carta dizendo assim: quando vos reunis. Um tem salmo, um tem hino e outro tem cântico. Ele está falando quando vos reunis. Então, quando eu vou me reunir, não é para satisfazer a minha necessidade, Paulo está dizendo. Quando vocês se reúnem, manifeste aquilo que Deus já deu para você em casa. Manifeste o hino, manifeste o cântico, manifeste o salmo. Porque o culto começa em casa, no meio da minha família, com a minha família. Então a reunião, Paulo já está dando essa dica para nós, não é para vocês satisfazer, não é para vocês receber, mas é para vocês entregar o que vocês já receberam. Tudo bem com vocês? Então, quanto mais eu compreendo isso, mais eu vejo que a igreja no Brasil ela está distante do verdadeiro propósito de Deus. Aí se fala assim, a igreja no Brasil ela cresceu muito. Cresceu quilômetros em distância e milímetros em profundidade. Porque não consegue discernir o corpo do Senhor, e por não conseguir discernir o corpo do Senhor, não entende o propósito de Deus. Aí, quando Paulo fala isso, qual é a visão de Deus hoje para os nossos cultos? Para as nossas reuniões? Pastor, eu gostaria de estar aí com vocês no culto, mas você está em casa, está sozinho, está com o filho. Faça o teu culto, mas como é que eu posso fazer o culto? Paulo fala, o culto é racional. É na mente. Andar no meio da multidão não me garante a bênção de Deus. Andar no meio da multidão, estar no meio da multidão não me garante a presença de Deus. Mas sim uma forma de obediência e o culto racional a Deus, que é uma mente renovada. Aí eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando eu penso somente em mim, eu entendo que a vontade de Deus ela não é boa, não é perfeita, não é agradável. Porque estar num presídio, com cheiro ruim, num lugar úmido, trancado, com as costas esfaceladas, chicoteado, a vontade de Deus é boa? É agradável? É perfeita? É! Por quê? Porque é o lugar que Deus quer. E o lugar que Deus quer que eu esteja nem sempre é aqui. Eu não consigo sentir a presença de Deus se não for num ambiente com pessoas. É incrível que eu já vi pessoas assim. De nós nos reunirmos numa casa simples, com pessoas simples, e algumas pessoas dizem para mim, eu não consigo ir lá, pastor, porque eu não consigo sentir a presença de Deus lá. Que discernimento é esse que eu tenho do corpo de Cristo? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Então o homem passou a ter necessidade de Deus em vez de ter conhecimento dele. Presta bem atenção nisso. O homem passou a ter necessidade de Deus em vez de ter conhecimento dele. Mas eu tenho necessidade de Deus, eu preciso dele, eu estou necessitado, e como é que eu faço agora? É nessa necessidade que você deve buscar o conhecimento dele para a sua vida. Nós já vamos terminar. Eu queria orar com você
nesse momento. Você que está aqui, você que está em casa. Pedir uma coisa a Deus. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para que eu e você não sejamos um membro morto no corpo. Porque um membro morto não tem função nenhuma. Isso que eu estou falando para você é sério, gente. Não é brincadeira, não. Eu não quero perder o meu tempo com um título de cristão, mas não ter funcionalidade nenhuma no corpo. Eu não quero perder meu tempo desse jeito. Uma vez, um pastor me conheceu e perguntou algo para mim. Esse tempo todo, o Gil estava junto comigo, meu filho, disse, esse tempo todo que você serve a Deus, o que você mais almejou na igreja? Ele usou essa expressão. Eu disse para ele, ter uma revelação maior de Cristo na minha vida. Eu sempre desejei isso. Eu sempre almejei isso. E até hoje eu oro por isso. Espírito Santo me dá uma revelação maior de Cristo na minha vida. Nós temos que parar, deixar. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez vai desconstruir o que você aprendeu há muitos anos. Nós temos que parar de ser ovelha e passar a ser sacerdote. Nós temos que deixar de ser ovelha. Por quê, pastor? Porque a ovelha é dependente o tempo todo do pastor. E o sacerdote que é? O sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e o homem perdido. Nós temos que deixar de ser ovelha, de ser pastor. E ser sacerdote, melhor dizendo. O mesmo Espírito Santo que está em mim está em ti. O mesmo Espírito Santo que pode me usar, que me usa, ele usa você também. Não existe pessoas específicas. Volto a dizer, você faz parte do corpo de Cristo. E você tem uma função importante nesse corpo. Pastor, eu sou só a unha do pé. Tem uma função importante. Sou só o dedo mindinho, tem uma função importante. Não existe no corpo de Cristo pessoas com lugar de destaque. Um amigo meu, ele ligou para mim e disse, mandou um vídeo primeiro que eu visse o vídeo, depois comentasse com ele depois do vídeo. E no vídeo, um judeu messiânico falou que o Concílio de Niceia não foi bom, foi criada muitas heresias porque faltava um judeu. Porque não tinha nenhum judeu. Eu olhei para ele assim, fala para mim, onde é que o judeu tem um lugar importante no corpo de Cristo? Judeu não tem lugar de destaque no corpo de Cristo. Mesmo convertido judeu, ele ocupa um lugar e tem a função, a mesma função que todos os outros têm. Que mania é essa de achar que o judeu está acima de qualquer cristão? Ah, mas a judeu foi um povo aonde Jesus nasceu. Jesus era judeu, mas Cristo não era judeu. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas Cristo não nasceu há 2000 anos atrás. Cristo é eterno. Aí você pode pensar, você fez uma confusão. Sim. Cristo, quando veio a esse mundo, ele precisou habitar num corpo, e habitou num corpo chamado Jesus. Existia vários Jesus naquela época. Mas ele já era e é eterno. Então a gente tem que entender que Jesus não era judeu. Jesus era judeu, mas o Cristo não é judeu. O Cristo ele é eterno. E a igreja tem essa mania de botar o judeu num pedestal. Não estou criticando, gente. Eu estou querendo que você entenda que está no mesmo patamar.
na mesma altura. Nenhum é maior do que o outro. Aí você pode dizer assim, mas Jesus nasceu lá. Nasceu aqui também. Mas Jesus ressuscitou lá, ressuscitou aqui também. No Antigo Testamento, existia uma pessoa ungida, que era um rei, que era ungido por um profeta, um sacerdote. Então, um ungido de Deus no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, quem é ungido de Deus? O apóstolo Paulo fala, a igreja. Não tem uma pessoa específica. A igreja, o corpo de Cristo, é o lugar, é o ungido de Deus. Agora entenda uma coisa, Paulo disse que a minha vida está oculta em Cristo. Eu vou falar mais uma coisa que pode desconstruir o que você aprendeu ou foi ensinado até agora. A minha vida está oculta em Cristo. Toda vez que o Pai olha para mim, Ele não me vê. Como assim, pastor? Não. Toda vez que o Pai olha para mim, Ele não me vê, Ele vê o Filho em mim. E para o Pai só importa uma coisa. Não se assuste que eu vou falar para você. Para o Pai só importa uma coisa. O quê? Se o Filho está crescendo em mim ou não. E como é que eu faço para ficar oculto em Cristo? Ser um com Ele. Eu aceitei Jesus, me batizei nas águas, me torno um com Cristo? Não. E outra coisa, toda vez que o Pai vem até mim e vê o Filho em mim, Ele não sente o meu cheiro. Porque se Ele sentir o meu cheiro, eu estou ferrado. Ele sente o cheiro do sangue do Filho dele que está sobre a minha vida. Podemos orar? Alguém dá um sinal aí? Gente, eu quero orar nesse momento então. E pedir para Deus que o Espírito Santo de Deus nos dê compreensão. Não pergunta para Deus qual é o membro do corpo que você faz, que você é. Não pergunta isso para Ele. Porque não importa o membro. O que importa é que você é precioso para Ele. E você é importante nesse corpo. E você sair, você faz falta. O corpo ele passa a não funcionar mais da maneira como foi criado para funcionar. Doce Espírito Santo, aqueles que estão me assistindo, me ouvindo nesse momento, que eles possam entender com todos os santos a altura, a largura, a profundidade do conhecimento que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos eles, todos nós, precisamos entender para que ao Senhor olhar para nós, o nosso culto possa ser mais bom do que mal. Na verdade, que venha a ser bom, não mal. Que nós possamos entender o verdadeiro propósito do culto, Senhor, do relacionamento, do nós e não do eu. Quando estivermos num ambiente de carência e necessidade, porque é nessa hora que somos tentados a ceder, que nós possamos entender que esse ambiente de carência e necessidade foi criado para conhecer um Pai na relação. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos dá uma compreensão maior, melhor
nos dá uma revelação cada vez maior do corpo de Cristo, de quem é Cristo, quem eu sou em Cristo e o quanto eu sou importante nesse corpo. Não importa qual parte do membro. Amém. Você é importante. Nós somos importantes.